Podemos ir? Podemos ir. Então, claquete, lá vamos nós. Todos os sintomas, assim, da roleta da menopausa, né? Você Algumas ticou pessoas todos? eu peguei todos, tive essa sorte. Sempre é aquela tia chata, irritada, mas nunca é com a gente, né? Quando eu pensava em menopausa, pelo menos nunca era comigo, eu não me via nisso, né? As mães preparam as filhas para o casamento, falam de menstruação, mas de menopausa não fala. Tchururu! Hoje, aqui com vocês, para a nossa entrevista, trouxemos uma amiga querida, Julieta Farfa, diretamente da Argentina. Não, brincadeira, ela já está aqui há tanto tempo que ela é praticamente uma brasileira. Além de argentino-brasileira, a Julieta, ela é palhaça, atriz, mágica, ilusionista, uma coisa que eu acho assim incrível, incrível do incrível. Ela é palestrante, produtora de audiovisual, produtora de conteúdo. Gente, vocês já perceberam que o pessoal que vem aqui é multi? Porque nessa vida de artista, né, a gente acaba sendo totalmente multi. E ela fez, assim, um documentário incrível, incrível, que acabou de ser super premiado. Anotei. Eu já vou anunciar, gente, porque logo mais ele volta às telas. Menopausas, Stockholm Short Film Festival, Paris Lady Movie Maker, San Francisco Ant House Short Festival. Ele foi super premiado. Ai, vocês estão tão de parabéns, querida. Que delícia. E é um documentário que fala de um dos assuntos que nós vamos trazer aqui hoje, a menopausa. Muito bem. Mas nós vamos trazer outros assuntos e você pode estar se perguntando, porque a gente se perguntou, né? Será que o Francisco podia estar aqui junto também para falar desse assunto? Será que ele tem lugar de fala? E aí, gente, a gente que tem tocado nesse assunto, especialmente Julieta, né? A gente falou, um assunto que cabe às mulheres, né? Precisa dos homens junto. A gente acha que isso sempre é junto. É o né? Não é ou isso ou aquilo, mas nós todos juntos lidando com isso, até porque temos coisas para perguntar para os especialistas da mente. Então, com essa introdução longa, vamos à nossa entrevista o mais breve possível. Julieta, bem-vinda. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo. Muito obrigada por esse convite, estou muito feliz. E, bom, vamos conversar, né? Vamos, né? A gente que agradece aqui. Bom dia, Francisco, também. Bom dia, Estamos gravando de dia, tá, Julieta. gente? Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Bem lembrada aí pela Julieta. E é uma honra recebê-las e eu peço todas as licenças para tocar nesse assunto e conversar como for possível. Perfeito. Mas vamos aprendendo todos, muito. Vamos lá. todos conversar e aprender juntos, né, gente? Julieta, antes da gente entrar assim, nesse assunto core, no assunto central, raiz, conta um pouquinho. Você chegou no Brasil, aonde você foi fazendo conta entre 15 e 17 anos, e você ficou. Fui ficando, Eu vim para fazer um trabalho, vim convidada para fazer um trabalho. Aí eu entrei numa turma de palhaçaria, onde conheci a senhora. Aí já dessa turma de estudos, se formou um grupo, eu comecei a trabalhar nesse grupo e já não tive como ir embora. Depois já tive filha, tenho uma filha de 10 anos, então estou por aqui, amando, como você falou, já sou quase brasileira, morei já em 3 cidades, 3 regiões diferentes do Brasil e sou mãe de uma brasileirinha, uma candanguinha brasilense. E é isso, tô por aqui. Agora tô nesse lugar, né? Vou pra Argentina, tenho um sotaque pra eles. É aqui um lugar difícil. ainda tenho o meu sotaque, então esse lugar de fala é uma fala com sotaque. É isso aí. Chega lá, o pessoal fala, você tá meio... Disseram que eu voltei americanizada. Total, Já conhece total. essa música? As filhas das minhas amigas, por que ela fala estranho, mãe? O que ela tem de problema? Mas, Julieta, conta pra mim um pouco, assim, você veio, eu te conheci palhaçando, né? Mas sabe, eu acho fascinante essa história da mágica. Como que isso entrou, assim? A gente foi ver outro dia seu espetáculo, né? Fomos com o Benjamin, foi tão legal, foi tão bacana. Conta, assim, como que entrou a mágica na sua vida? Ai, bom, primeiro, obrigada por ter prestigiado, foi muito lindo ver vocês lá. E a mágica entrou nesse... Eu não sei dizer, sabe aquele efeito borboleta que bate as asas no Japão e faz um tsunami aqui no litoral? Eu não sei, porque eu já tinha trabalhado em circo, eu comecei na dança, daí fui pro circo, e no circo entrei na acrobacia, né? Fazia acrobacia aérea, então eu trabalhei num circo brasileiro,
fazendo acrobacia, e dentro dessa função no circo que você tem que fazer de tudo um pouco. Então, eu já tive que entrar em algumas caixas como assistente. Não acredito. Você já foi serrada ao meio. Eu fui, como se diz? Espetada com espadas. E também tive que fazer a mágica, que as meninas entravam numa caixa e saía um pônei. Isso tudo assim. Gente, dá vontade de parar a entrevista agora, quero saber detalhes, mas não. Não que nós temos muito assunto. Bom, enfim, a questão é que tudo isso em 5 minutos, sabe? Assim, atrás na coxinha, no circo é assim. Então, eu tinha passado por isso, eu gostava muito da mágica, meu pai gosta muito de mágica, mas acho que por essa falta de referência, de representatividade, e também o acesso. A mágica era uma coisa assim, difícil de estudar, de aprender, o segredo sempre foi muito guardado. Então, eu não me via que eu podia fazer mágica, mas aos poucos essa ideia foi entrando, não, mas eu posso fazer mágica? Eu posso aprender mágica? Como que faz para aprender mágica? Então, como eu tinha, enfim, muito repertório de habilidades nas mãos, de manipulação, porque eu já trabalhava com bonecos, enfim, tinha desenvolvido algumas habilidades. Ela já era multi antes, tá? Dessa lista que eu falei, vocês estão anotando? Eu sou argentina, daí pra frente tudo é multi. Anotando, entendeu? O multi. Enfim, só para encurtar um pouco a história, quando o grupo Parisada, que foi esse grupo que se formou a partir da turma que a gente se conheceu, eu me mudei para Brasília e precisava trabalhar lá, e as características do local eram outras, então eu não tinha mais grupo, eu tinha que começar a trabalhar sozinha, e um amigo meu, um mágico, já me passava alguns treinamentos, porque eu trabalhava muito com as mãos, e comecei a aprender algumas coisas, e comecei a gostar, pegar o gosto, e comecei a estudar, assim, com um pouquinho de ajuda dele. Depois fui conhecendo outro mágico, esse meu amigo é o mago Charlie Vieira de Argentina. Depois conheci o Rafa Santa Cruz, que começou também a me estimular e falar, tem super pouca mulher. Eu, enfim, não tinha associado isso. Não, agora mas, na verdade, falou, não tem mulheres na mágica. Exatamente. A gente nunca nem fala a mágica. Não tem, é estranho, né? A Só mágica. tem o mágico. A magicista, na verdade, é a palavra certa. Mentira. Você fala, eu sou magicista. O quê? Ilusionista. Em espanhol é mais fácil porque é mago e maga, né? Não tem essa diferença do mago e mágico. Enfim, então maga fica pra mim mais linda. Mas eu falo maga, acham que é uma coisa mais de bruxaria, gente, né? pra quem é da idade, tá? Então, bom, aí fui aos pouquinhos aprendendo, e é um mundo muito apaixonante, muito. E eu agora, enfim, queria nascer de novo para começar a estudar, porque é uma arte que tem muita história, tem muito para aprender, e é realmente fascinante. E o que a gente aporta desde o feminino, né? Precisamente essa trajetória, esse conhecimento de outras artes, essa experiência da dança, do corpo, da cultura, do teatro. Então, aportamos muita criatividade para a mágica, que às vezes vem se repetindo o mesmo número, da mesma forma, por diferentes artistas. Tem muito isso, de conservar a forma, tudo igualzinho. Então, o que eu percebo com as outras mulheres mágicas é que a gente traz bastante inovação nessa área, né? Criatividade, traz nosso Você trouxe também feminino, que eu acho que está associado com isso, né? Você trouxe história, né? Porque o espetáculo que a gente foi ver, ele não é assim, número. Ele é uma história. E isso é muito gostoso de ver, é mais gostoso de ver, né? Tem uma condução, tem um porquê, tem um caminho. E eu acho que, em geral, em show de mágica, não que eu tenha ido a muitos, tá, gente? Mas eu amo. É mais assim, é outra coisa. É tipo, essas coisas Mr. M, né? Essa coisa meio pouquinho antiga, não sei. Enfim, esse tema é enorme. Se quiser, a gente pode conversar vamos, outra hora, vamos porque fazer o 2, o da mágica. Tenho muito pra falar. Eu amo, assim, sou muito apaixonada por esse assunto. Delícia! Mas aí, você estava ali, estava em Brasília, estava fazendo isso, e de repente, não mais que de repente, eu tive minha filha, estava trabalhando com bebês na época, fazendo um trabalho também muito bonito com bebês. Tinha acabado de parar de amamentar a minha bebê, que mamou até 2 anos e meio, e eu comecei a passar mal. Na verdade, desde a gravidez, que eu já não estava 100% bem, achava que era puerpério, achava que era isso. Fui fazer meus exames, falaram que tem testosterona baixa, uma coisa assim estranha. E depois começou a minha menstruação a ficar muito irregular e comecei a sentir fogachos. Então, fui no médico. Como fazia pouco tempo que eu morava na cidade, não era um médico... enfim,
não era o médico que... Enfim, acostumada, conhecido. E ele falou assim, sua menstruação está irregular, então vamos tomar anticoncepcional. E aí você regula. Eu falei, não, vamos ver por quê que tá assim. Porque fogacho, eu já tinha estudado um pouco sobre fogacho. E ele, não, tá bom, super negligente assim comigo. Ele falou, então tá, vamos repetir o exame. Ele repetiu o exame. E quando veio o exame, ele falou, é verdade, seus hormônios estão iguais de uma tiazinha. Nossa, Que assim. Que gostosinho receber essa notícia dessa com maneira. 34 anos e uma bebê, né? E eu fiquei totalmente chocada, eu não entendia nada. Ele já me passou um monte de coisa, vai tomar isso, vai tomar aquilo, mas eu não entendia nada. Saí, tipo, olhando a receita, o que é isso? Fui pesquisar. Na época, não tinha tanta internet, não tinha Instagram, não tinha esse acesso ao conteúdo que a gente tem hoje. Então, a internet me aterrorizou. Tudo que eu achava era que a reposição hormonal, que era o que o médico tinha me passado, trazia consequências gravíssimas. Uhum. E então, eu fui deixando. Falava, exercício físico é fundamental. Eu falei, bom, eu danço, então eu vou seguir fazendo minha vida e vai dar certo. Só que não. Eu fui afundando, eu tinha muita insônia, então irritabilidade. Então, eu fui entrando num estado de cansaço absoluto. Enfim, todos os sintomas assim da roleta da menopausa, né? Você Algumas ticou pessoas todos? eu peguei todos, tive essa sorte. E eu fui afundando. E o que eu explicava antes para o Francisco é que os sintomas da menopausa, eles vão criando um efeito bola de neve. Porque você tem insônia, então não consegue dormir. Se você tem fogacho, como eu tinha, você vai acordar com fogacho, vai tirar o seu cobertor, vai tirar a sua roupa. Fogacho são ondas de calor muito, muito intensas, insuportáveis, que duram um tempinho, de 1 a 3 minutos, e depois passa. E o corpo, para compensar, faz um calafrio. É essa a palavra? Então, você tira você acorda. Calor, calor, calor. Tem que arrancar a roupa, não tem jeito. É muito calor. Parece que você é teletransportado para Cuiabá, assim, em 2 segundos. Então, você tá aí, tira a roupa. Beleza, bom, dá uma acalmada, você dorme. Aí, acorda, calafrio, você se cobre. 20 minutos, de novo. Então, acordou assim, não consegue dormir. Uma qualidade de sono inexistente, praticamente. Mas com o bebê, que também acorda quer brincar, né? Às 2 da manhã. Então, meu sono começou a ficar terrível. O que acontece? Você acorda que dia que você tem um dia horrível, você vai brigar com todo mundo, vai ter um sentimento de culpa, você tá mais irritada, sua memória começa a falhar, sua autoestima vai lá pro fundo. Chega à noite, você não consegue dormir de novo. Então, vai acumulando sintomas e vai acumulando... Bom, seu metabolismo entra em colapso, né? Então, isso aconteceu comigo. E o que eu digo, assim, foi por tabu, foi por desinformação, foi por falta de contexto, porque eu tinha 34 anos. Então, quando eu falava com minhas amigas, tinha muitas amigas que estavam nessa decisão. Vou engravidar, não vou engravidar. Eu não queria chegar com esse papinho, olha, decide logo, porque tá vendida a mais. Então, eu ficava quieta, não podia falar. As mais velhas, quando eu falava, tô na menopausa, até hoje eu falo, gente, a menopausa, desculpa, tô com calor, todo mundo dá risada. Mas porque sabe que eu sou palhaça, acha que... Você tá brincando, que isso é apenas um modo de dizer. Porque é um pouco assim, menopausa é um pouco um motivo de risada, nunca é com a gente, nunca é com o pensamento, a construção. Sempre é aquela tia chata, irritada, mas nunca é com a gente, né? Quando eu pensava em menopausa, pelo menos nunca era comigo, eu não me via nisso, né? Era outra algum pessoa, outro, né, que vai acontecer. Comigo é assim, vai ser com outra. Vai ser com outro. E então, eu falava, ria, as mulheres mais velhas falavam, não, você é muito jovem, você não sabe o que é menopausa. Tipo, minha mãe tinha sido esterectomizada. Sim. Então, ela também falava... E acho que também por desinformação, ela não teve nenhuma associação do que ela sentiu com relação à menopausa. A minha sogra da época, que era casada, ela também falou algo assim, tipo, toma geleia real que passa tudo. Nunca mais ouvi, depois de geleia real, nunca ouvi mais falar, mas pra ela passou tudo. Então, era meio assim, não é nada, mas eu tava lá. Mas também não tinha pesquisa, né? Não tem até... Acho que ontem começaram a pesquisar, assim. Realmente é um assunto que foi muito negligenciado. Muitas doenças graves que hoje em dia sabemos que são consequências da menopausa eram estudadas só em homens. Então, ano passado, por exemplo, teve uma publicação sobre um estudo de mal de Alzheimer associado à menopausa, porque de fato tinha estudado só em homens. Então, agora entenderam, né, o que é a menopausa. Posso explicar um pouquinho mais também, se quiser, sobre isso. O que é a menopausa de fato. Como isso está vinculado com o mal de Alzheimer. Então, como pode ser
como pode ter prevenção. Então, muitas pessoas que não sofrem esses sintomas mais, como eu senti, por exemplo, o fogacho, que é o mais famoso, é o POP. Sim. Se sente cansada. Quem que não tá cansada? Se sente irritada. Quem que não tá irritada? Pode Nossa, ser hoje em qualquer dia. coisa, né? Não tô dormindo. É estresse, porque você tá preocupada. Sim. Quem que não tá com estresse crônico? Todo mundo tem, né? O senhor vai me dizer melhor. Então, se o médico, e na verdade os médicos não estão preparados, porque isso é um fato, não estou inventando assim, não tem disciplina de menopausa, tem umas entrevistas engraçadas que perguntam, quanto você estudou medicina? 7 anos. Quanto você estudou sobre menopausa? 2 aulas. Isso que eu ia falar, um mês eu estudei. 8 horas, porque eu fui atrás. Então, enfim. Mas na isso foi o que faculdade de aconteceu. psicologia, pelo menos na época que eu fiz, também não. Assim, era um assunto que aparecia num capítulo, dentro de um capítulo de alguma coisa. Não tinha uma disciplina, assim. É secundário, né? Então, a gente tinha estudo sobre tudo, sobre suicídio, sobre velhice, sobre adolescência, sobre juventude, criança, tudo. mas né? menopausa riscado do Menopausa. mapa. Tá riscado do mapa, isso que é... Bom, primeiro, antes de falar do riscado do mapa, eu fiquei pensando assim, na época, porque assim, quantos cientistas são mulheres? Quantas? Né, que vão se interessar pelas questões das mulheres. Fico pensando nisso. Como é sistêmico tudo isso. Eu fiquei lembrando que naquela minha vida passada, gente, a turma que sabe, né? Eu fazia propaganda, né, de Carefree, né? Mas quem criava os anúncios eram homens. Exatamente. Não é? Então, como que você fica? Como é que faz isso? Então, acho que assim, sistemicamente, o mundo não se preocupou, não olhou ou não olha ainda com atenção, carinho, necessidade. E imagina com essa população mundial inteira envelhecendo. Exatamente. E a gente não sabe do que se trata esse assunto. Você falou, ó, eu posso definir, mas eu não sei se tá na mesma pergunta, mas nos bastidores aqui, ela falou assim, não, que a menopausa não passa. Aham. Eu queria esse ponto aí. Menopausa não passa, a gente tem uma música. Mas eu vou contar o que é esse agente tem uma música. A menopausa, na verdade, é um nome meio popular, porque o período da vida que a gente entra é o climatério. Menopausa é o nome da última menstruação. Assim como na puberdade, a gente tem a primeira menstruação, que é a menarca, durante o climatério, a gente tem a menopausa. E essa data se confirma 1 ano depois. Quando você completa 1 ano sem menstruar, você vai falar, então aquela data lá, aquela menstruação se chamava menopausa. Já foi. Só que popularmente se chama menopausa todo esse período. O climatério compreende o período antes dessa última menstruação e depois até o último dia. Então, se a gente for pensar a menopausa não como o sentido dessa data, sino como o período, que na verdade se chama climatério, que quer dizer fase crítica, não passa. Você vai viver... Por quê? O que é a menopausa? Você nasce com óvulos Eu parei no finitos. climatério, fase crítica. Porque esse nome sei. já é péssimo, né? Já parece cemitério. Falei. Eu falo assim, olha, é tipo igual o game, sabe? Você chega, vai Só que o Game CC pode subir e vai win. até o game over. Vai até o game over. É até o Ai, socorro. Tá, desculpa. Aí você nasce e tem os números de... Você de tem já nos folículos. seus ovários, eu falo assim, no meu texto que eu tenho de teatro, né, de stand-up, até no filme aparece isso. Eu tava na barriga da minha mãe com meus óvulos nos meus ovários. Eu já tava, né, lá. Ela tinha os óvulos que ia fazer sua neta, já tava na barriga da minha mãe. Isso é muito louco, né? Muito louco. Então, tava lá. Mas assim, nas 20 semanas você tem um monte de óvulo, quando nasce tem menos, aí com cada menstruação vai tendo menos. Quando vai chegando nos 40, você vai... Até no meu caso foi antes, porque minha menopausa foi precoce, com 37. Eu falei antes 34, mas era 37. E você vai perdendo os óvulos cada vez mais rápido, a qualidade deles vai ficando também menor. Por isso que quando vai chegando essa idade, muitas mulheres têm dificuldade de engravidar. Então, o que acontece? Seus óvulos acabam. E quando você ovula, você produz 2 hormônios, progesterona e estrogênio. Quando você para de ovular, seus óvulos acabam, você para de produzir esses hormônios. Só que eles não servem só para a reprodução. Você pode falar, que bom, vou parar de menstruar talvez você não goste, que chato, não vai gastar mais em Carefree, não vai ter mais cólica. Só que não é bem assim, porque esses hormônios, eles
tem muitas funções. Você falou multi, o estrogênio, gosto de chamar de estrogênio Carlos. O estrogênio Carlos, ele é multitask, multifunção. Ele tem mais de 300 funções no organismo. Entre elas, pensar, produzir neurônio, produzir massa magra, que vai proteger o osso, Ele que faz produzir o colágeno. Colágeno, protetor cardiovascular, enfim, vou esquecer várias coisas, funções do intestino. Hoje em dia, né, já sabemos que o intestino está super vinculado com o cérebro, então, assim... Segundo cérebro. É o segundo, primeiro, sei lá, eles são primos, não sei. Mas tudo isso, você não tem mais estrogênio. Então, tem uma médica que eu gosto muito, que é a doutora Beatriz Tupinambá, que é minha médica, e ela é também professora, é criadora de conteúdo. Ela fala assim, pensa no estrogênio como uma chave, que vai chegar na sua célula, e você tem o receptor da célula, e essa chave vai fazer seu organismo funcionar. Então, você não tem mais esse estrogênio, seu organismo vai entrar em déficit, em colapso. E acontece uma cascata de sintomas, de problemas. Que tem jeito, essa é a boa notícia. E por isso que é tão frustrante quando a gente não recebe essas opções de tratamento, quando a gente não recebe informações, acolhimento. Então, porque, o Francisco sempre fala assim, Julieta, existe um paciente, tem a dor que está sentindo e o sofrimento. Então, nesse caso, né, tem tudo que está acontecendo no meu corpo e o que está acontecendo na minha alma. E aquilo que eu não... Você falou acolhimento, nem tem. Porque se alguém descobrir o que é que você está tendo realmente, né? Aí talvez você tenha um acolhimento e também o tratamento. Então, são duas coisas difíceis de conseguir, né? Mas o relato, tristemente, o relato não é de acolhimento. A maioria das pessoas é de medo, de rejeição, de negação. Não, então pera, calma. Então, antes de chegar nos relatos, vamos localizar aqui uma coisa. Tá, A relato Julieta, por quê? Quem que relatou o quê, Julieta? É, Explica. Ela, exatamente. Ela fez desse limão uma limonada, tá? Julieta pegou como uma boatista, falou aquilo que me move, eu vou mover também. E ela transformou isso num grande tema artístico, né? Foi. Então, gente, já aqui, atenção, peripécias menopáusicas. Não desliga aqui pra ir lá agora. Vai daqui a pouco. Mas vai assistir esse canal que é delicioso, muito bom. Quando você fala assim, nossa, olha como um sofrimento pode gerar arte também. Então, maravilhoso. Mas você fez também o documentário, o premiadíssimo, que a gente citou aqui, né? Que vai falar disso. E acho que é por isso que você ouviu muitos relatos. Exatamente. Eu fiquei tão indignada quando eu descobri, o que está acontecendo comigo? Porque eu não associava, tem uma fase de negação, né? Tem uma fase muito forte de negação. Falei levemente assim, os tabus, tá ligado ao etarismo, tem uma história com a histeria, as mulheres não falavam. Aí eu quero muito te ouvir. As mulheres não falam com as filhas, não assim, as mães preparam as filhas para o casamento, falam de menstruação, mas de menopausa não fala. Não fala com ninguém, não fala com as amigas. É muito comum não falar, dizer, não, comigo não tive nada. Porque é como aceitar um atestado de finitude, um atestado de que eu não tenho mais função social, porque a função da mulher era apenas reprodutiva, né? Então, se eu não posso mais me reproduzir, não sirvo para mais nada nessa sociedade. Esse é o tabu, isso não é verdade, a gente já sabe que... E também, até 50 anos atrás, a perspectiva de vida era de 50 anos. Então, você chegava na menopausa, estava cansada, estava aí, tá velhinha mesmo, tá morrendo. Mas agora a gente vai viver até os 80. 80? Eu vou até os 100, Julieta. Então, vai viver metade da sua vida. No meu caso, eu vou viver mais da metade da minha vida, se né, não morrer agora atropelada. Porque isso também é muito legal. Se você quer viver... Bate na madeira. Tem que ser sem patas. Na Argentina é madeira sem patas. Então, sem patas. Que nós temos patas. Sim. Todos têm patas, Tá. meu Deus do céu. Na Sem pés, gente. Bom, ok. Não nos perdamos, não Aqui, nos ó, perdamos. esse não tem patas. Obrigada. Pronto. Não, Mas eu assim, volto, eu então, volto. menopausa tem que ser abraçada, porque é a melhor opção que você tem. Se você não quer morrer antes, você vai passar pela menopausa. Então, a pergunta é como você quer viver? Desde hoje até o fim da sua vida, até o último dia, com qualidade de vida ou doente, dependendo dos outros. Então, eu fico tão revoltada com tudo isso, falta de informação, não sei o quê. Quando caiu minha ficha, eu aceitei, de fato, tô na menopausa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, não é possível que ninguém fala disso. Metade da população mundial vai passar por isso em algum momento. Eu acho que esqueci agora, os números me escapulem. A perda da memória é um dos sintomas também.
Mas, enfim, são bilhões de pessoas que ficarão... E o mercado, a farmacêutica, a medicina... Tudo está indiferente. Agora, os últimos 3 anos deu um boom. Alguém tá assim. percebendo um pouquinho, mas que demora. E eu fui uma dessas que percebeu que precisávamos falar disso. Fui super estimulada pelas minhas médicas. E junto com meu companheiro, seu amigo, o Joca Paciello. Foi também na pandemia. A pandemia me deu essa possibilidade, porque para outros projetos eu falei, quero falar disso com as pessoas. Não é possível, a gente precisa falar, precisamos divulgar. E como? Qual é a melhor forma de comunicar, Marina? Desculpa, Consuelo, né? Tudo Você é bem. sua prima. Ela mora aqui também. Com humor, com leveza, porque assunto muito pesado, né? Vim falar de doenças, de infarto, de doença cardiovascular, de Alzheimer, de osteoporose. Não, é pesado, do medo né? que a gente tem desse momento... O pavor, né? Dentro do tabu gera medo, etc. É melhor falar com humor. Que é o nosso ponto aqui, gente. Vocês lembram? Conhecer a mente através da arte, né? A gente saber o que se passa com a gente de um jeito que seja belo, leve, porque a gente é humano, vai passar de qualquer maneira. Você sabe uma coisa que eu queria te contar? O nosso médico, Dr. Marcelo Safcelovitz, ele tem um olhar tão bonito sobre isso. Ele fala assim, olha... Quando a mulher nasce, até o momento dela ter a primeira menstruação, todos os hormônios, tudo dela, a energia inteira é para crescer. Aí teve a menstruação. Ela vai passar uma boa parte da vida, todos os hormônios, a energia dela inteira para reprodução. Acabou, a energia dela inteira é para ela mesma. É pra ela mesma. Olha, o dia eu falei, eu vou ficar nesse médico. É muito ele é bom. maravilhoso. Então, é um olhar bonito, né? Um olhar, fala assim, cara, agora é tudo pra mim. Já cumpri uma parte, não, pra você também, tá, Fran? Um pouquinho. Mas... Já cumpri uma parte, já cumpri outra. Mas eu acho que aí a gente tá mesmo, né? Rondando uma sociedade que estruturalmente não olha para as mulheres, não olha para as questões das mulheres, mas esse medo, e aí eu também quero ouvir, porque a história da histeria, ela tá no nascimento da psicanálise, né, Francisco? Sim, tá no nascimento da psicanálise. E bom, poder falar sobre esse assunto para os homens, né, é algo super importante. A gente convive com mulheres, né? E se você não vive, né, não convive com mulheres, você encontra mulheres na vida, você trabalha com mulheres, né? Então, a gente, assim, o que eu percebo, né, só antes de responder a questão das histéricas, assim, do que eu já ouvi na clínica, é uma falta de amparo e um despreparo muito grande das pessoas ao redor da mulher para acolher, para ajudar no encaminhamento das questões, né? E quando a gente fala de mundo do trabalho, então, isso se torna um problemão, né? E ninguém percebe, às vezes, que o peso, a importância que esse tema, né, tem na vida dessa profissional. Então, eu já vi casos, né, de uma mulher que entra na menopausa e, neste período, deflagram-se várias crises na vida dessa mulher. Crises pessoais, crises profissionais, crises de relacionamento, crises dela com ela mesma, né? E isso tudo leva a uma expulsão do mercado de trabalho dessa pessoa, o que piora a crise, né? Então, eu vejo assim que as empresas, em geral, elas não têm o menor preparo para lidar com o tema, e as que buscam esse preparo ainda estão engatinhando, ainda tem... Sim. Muito caminho. Exatamente. Nesse caso, gente, minha chance chama Julieta. Ela já está sabendo apoiar, ela dá palestras incríveis sobre esse assunto. E é um assunto que realmente a gente tem lidado, né? A gente tem visto. Por quê? Porque as mulheres profissionais vão envelhecer profissionais, né? Então, como é isso? Nós vamos sair do mercado? Uma pessoa que está no melhor momento do conhecimento, experiência. Sabedoria. Isso que a gente fala muito, assim. Menopausa sem informação pode ser um inferno. Menopausa com informação pode se tornar o melhor momento da sua vida. Porque tudo que você falou é um momento de olhar para você, é um momento onde você já sabe, pelo menos o que não quer, você já sabe. Tem muita experiência, muito conhecimento. Os filhos, na maioria dos casos, já estão adolescentes ou indo embora de casa. No meu caso, não, porque foi precoce, então
tive que lidar com esse destempo, né? Essa falta de timing das coisas, de estar com a criança pequena. Mas é uma profissional de um grande valor. Uma profissional. E no Brasil, bom, no mundo, a gente tem campanhas muito importantes da ONU Mulher, da Agenda, para ter uma equidade na liderança. Então, como que a gente vai alcançar essa meta da liderança se a gente não olha para a menopausa? E você toca num ponto que eu vi em todos esses casos, assim, a empresa sofrendo porque estava perdendo um talento, alguém que conhecia, às vezes, a empresa há décadas, conhece todos os processos, conhece todas as pessoas, tem aquele conhecimento tácito que não está em nenhuma descrição de processo, né? E essa profissional querendo permanecer, mas os ruídos eles vão se tornando tão grandes que ela entra num estado de sofrimento tão grande e não encontra acolhimento que a única opção que resta é sair. Porque pelo menos uma parte do sofrimento ela tira da vida dela. Tira uma pressão, mas que... vai ter um impacto também. É um impacto enorme para a sociedade como um todo, né? Impacto para ela, impacto na família, impacto na empresa e acaba que é um impacto na sociedade, porque a gente sabe que o mundo mudou, o mundo do trabalho mudou, as características que estão sendo mais interessantes para os recrutadores no mundo são curiosidade, comunicação, jogo de cintura, trabalho em equipe, todas as questões, empatia, comunicação, escuta, todas as questões que são consideradas historicamente como características femininas. Então, você já tem esse talento, essa pessoa preparada, que conhece a empresa, tudo que você acabou de falar, e ela vai sair. Você vai perder esse talento. Então, a sociedade perde. Porque imagina que potência essa mulherada toda, com esse conhecimento, nos papéis fundamentais de toma de decisões. Onde elas queiram estar, mesmo que ela não queira mais estar no mercado de trabalho, mas imagina que potência, que mudança para a sociedade. Quem que escuta essas mulheres, né? E eu falo isso por conta da questão das histéricas. Porque elas não eram ouvidas, elas eram tratadas como frescura, piti, né? Isso é um piti, deixa pra lá que uma hora ela resolve, isso é fingimento, né? E aí Freud teve uma ideia muito louca, assim, uma ideia assim, ele escutou. Olha só, ele foi lá e escutou as mulheres, não é muito... Revolucionário, assim, como assim parar para escutar o outro, né? E Freud foi lá e fez isso. E ele escutou essas mulheres pensando a partir de um princípio de respeito, de acolhimento, de cuidado, que é o seguinte, o que elas têm a dizer tem sentido, tem lógica, não é frescura, não é loucura, não é fingimento. Tem uma lógica aqui nessa história, nesse sofrimento, e se a gente entende essa lógica, a gente consegue, então, trabalhar o sofrimento e levar isso para um outro lugar, um lugar que não seja tão ruim. Julieta, deixa eu te contar uma história que ele me contou, né? Se eu te contar errado, você corrige, tá? A gente não vai fazer isso aqui, né? De repente, no vídeo, eu contando história errada. Mas sobre essa descoberta, vamos localizar, gente. Lá, final do século XIX, certo? Então, as mulheres... Isso era... Sociedade vitoriana. Isso, as mulheres, uma repressão. Corpete te apertando, Então, tava, assim, praticamente uma epidemia, né? Que era chamada mesmo de histeria, né? E se tratava assim, isso não é nada. Então, tá lá o Freud com o médico dele, passeando, o chefe dele, né? Como chama? Residente. Enfim, médico-chefe, ele era residente, passeando no hospital. Aí passa por uma mulher dessas, fala... Só homens médicos. Só homens, claro. É óbvio. Então, tá lá os homens passeando, aí tem uma mulher numa cama e o cara fala assim, essa não tem nada. Isso aí ele chama já de histeria? Isso aí é histeria, você deixa ela e daqui a pouco ela melhora. E ele pegou, falou assim, peraí, deixa eu ver um negócio. Pegou uma agulha bem comprida, assim, tipo grandona, e atravessou na perna da mulher, como se fosse esse negócio aqui, ó. Atravessou. E aí olhou e falou assim... E ela, impassível. Ela não se mexeu. Porque a queixa dela era paralisia nas pernas. Então ele falou, isso é fingimento. O chefe, o médico-chefe. E ele pega e atravessa a agulha. Freud atravessa essa agulha e fala como...
Você acha que isso alguém finge a esse ponto, entendeu? Então é isso que ele foi pegando, assim, sabe assim, isso não pode ser fingimento. Só para deixar claro, ele não enfiou a agulha para fazer crueldade com a mulher, não. Não, era pra só provar... uma comprovação de que ali tinha alguma coisa de fato acontecendo. Sim. Mas era aquela época, gente, que as pessoas separavam mente e corpo e nem sabiam da ligação e o que a mente podia, né, causar. E aí, na raiz desse tabu, desse estigma, né, existe essa... E até você falava antes da gente começar a gravar, né, das bruxas. Esse lugar dessas pessoas que são incompreendidas ou que não são produtivas, né? Então, sim, o que não tinha um comportamento social, né? O que eu Isso. li, você vai me corrigir, mas que qualquer histeria podia ser diagnosticado se a pessoa não queria se casar, então é histérica. Se ela falava um pouco mais alto, é histérica. Era um diagnóstico assim muito fútil e que isso deixava a pessoa desempoderada de si mesma, né? Fora a pessoa assim, de repente era uma mulher muito rica. Qualquer coisinha que ela fazia é histérica. Vamos deixar igual Britney Spears. Vamos pegar o dinheiro dela porque ela não tem capacidade. Então se transformou numa uma ferramenta de opressão também, né? Sim. E um alerta assim, olha, continua assim, você vai ser posto para fora da sociedade. Exatamente. Né? Porque como que surge isso? Todos aqueles que eram indesejáveis para a sociedade eram isolados da sociedade, num asilo, num manicômio. Né? E a própria psiquiatria, ela nasce de uma separação que acontece, revolucionária, dizendo, olha... prostituta não é prostituta porque ficou doente. Ladrão não é ladrão porque ficou doente. O mendigo talvez seja um mendigo não por conta de uma doença. Tava mas todo mundo junto, tá? Botavam todo mundo junto. O louco, né? A pessoa que tem um sofrimento psíquico, aí dá pra gente tratar. Né? E quando a histeria cai nesse lugar, ela cai nesse lugar onde a doença te coloca para fora da sociedade, coloca dentro de um asilo, porque todo o resto foi para outro lugar na sociedade. A prostituta encontrou um lugar, o ladrão encontrou um lugar, mas o doido continuou preso. E a histérica, né, ia caindo nesse lugar também. Então, cria-se um receio, né, de você ficar isolado, de você não servir para nada, de você ficar com esse rótulo de imprestável, né? A loucura, e aí você vai... Então, se você tá assim, você tem que estar fora. Até porque teve períodos que bastava apenas o marido dizer ela está histérica para ela ser internada, né? Então imagina, eu vou dizer alguma coisa, eu ficar aqui e quieto, a gente... Isso é com muito... o meu leque, fingindo que não aconteceu nada, vivendo um fogacho mortal, mas tá tudo bem, eu tô bem, tá tudo ótimo, né? Então, um tabu... então assim, tem... Bem fundamentado, né? De onde que nasce, não é? E a gente sabe a história da psiquiatria. É uma história de morte, de sofrimento, de tortura. No Brasil, isso foi assim. No mundo, isso foi assim. Né? Até vir a reforma psiquiátrica. Começa a melhorar um pouquinho a situação. Quer dizer, a reforma é muito boa, mas a implementação dela encontra seus obstáculos. E que a gente precisa superar. E eu acho que, né, quando a gente fala da histeria, quando a gente fala das questões que a menopausa mobiliza, dos sofrimentos, é um lugar muito opressor. Sim. Né? É um lugar de grande sofrimento. E depende da fala, é por isso que a gente está aqui falando. Quando você falou, né, as mulheres não falam... Não, as migas não falam. Fala. Melhor não falar com as migas, vamos falar de outras coisas, né? Então, eu tava contando isso, né? Com toda essa revolta, criamos primeiro a série, uma websérie de 15 episódios, que se chama Peripécias Menopáusicas, onde em cada episódio a gente fala de um assunto específico de menopausa, com a profissional da área da saúde convidada. Então, a gente tem psicóloga, professora de educação física, ginecologista, fisioterapeuta pélvica, porque também tem todas as questões, né? Que o estrogênio também mexe com essa área, eu vou dar um né? depoimento aqui ao vivo. Depois do parto, eu fiz fisioterapia pélvica, gente, parto normal, o moleque nasceu grande, enfim. Aí um dia, fiquei sabendo tudo sobre esse assunto, assim, passa os anos, uma amiga minha tava com perda de xixi. Normal, né? Aí eu falei, cara, fica tranquila. Não é normal, mas assim, tipo, 70% das mulheres
tem essa perda. Ela falou, como assim? Falei, amiga, só que ninguém fala, a gente fica tudo quietinho. Tem fisioterapia para esses negócios, entendeu? É incrível, né? Exatamente, só que assim, eu gosto muito de, por isso eu marquei assim, não é normal. Nada que é sofrimento é normal, pode ser muito comum. Também essa palavra normal, né? Normal que seja a norma, né? Perfeito. Não, muito comum. Mas é muito isso que seria comum, mais mas preciso. também é comum, mas não precisa, porque isso tende a piorar. Então, as consequências disso podem ser graves, ao ponto de você não conseguir sair da sua casa, por ter medo de não conseguir segurar o xixi. Sim, então, exato. Essa é uma questão muito importante também. E a fisioterapia pélvica, a reposição hormonal, enfim, tem opções para pessoas que não podem fazer reposição hormonal. Existem tratamentos. E você não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar dentro de casa, ai, não vou sair. Existem produtos, né, para os escapes especializados, assim, a indústria está respondendo, está reagindo, mas a medicina também. Então, existe tratamento. A gente não pode normalizar nada. Ah, tem dor na relação. Ah, normal, vai parar de querer ter relação. Então, não. Tem que tratar porque você pode ter uma vida plena. Existe, sim. É um pouco mais difícil, vai ter uma peregrinação. Você acha o seu médico, abraça ele, não solta, porque é uma joia rara. É um pouco difícil, mas a gente tem que ter essa paciência, essa constância de conseguir achar um médico, uma médica, fazer o exame, voltar, iniciar tratamento. A gente não precisa mais ficar doente. Não, hoje em dia, por isso que minha revolta. Se existe um tratamento, existem coisas, existem pequenas modificações de comportamento que eu posso fazer na minha casa, que pode me acolher no meu espaço de trabalho, tem coisas que podem ser feitas, simples, não tem custo, vai trazer só benefício. Por que isso não nos é oferecido? Porque não está no nosso alcance. Por isso que eu decidi colocar esse assunto no radar. Então, colocar isso na vida das pessoas. Aí né? veio Peripécias, que é essa websérie, né? Com sketches cômicas, muito didático. Sketches cômicas da informação, e depois veio o filme que traz relatos de pessoas diversas, né? Aí a gente entrevistou homens trans, mulheres, um casal de mulheres, como que é a menopausa para duas mulheres que convivem, outras experiências, porque na websérie eu trazia muito a minha experiência, eu me coloco como palhaça, sofrendo as coisas, e as pessoas se identificam comigo, com minha dor, mas eu queria ouvir outras experiências, que até por né? isso chama menopausaces, né? Que são Exatamente. várias. Ai, gente, que incrível. Olha, Francisco, você tem alguma colocação a mais? Eu diria para os homens que nos assistem, né? Informem-se, acolham, apoiem, estudem, pesquisem, né? Você que é profissional de saúde, você que é um profissional que trabalha com mulheres, né? Estude, pesquise, veja o que você pode aportar, né, nesse tema. Eu acho que todo mundo tem a ganhar, né? E você, Ruli? Menos sofrimento para um é menos sofrimento para todos, né? Isso, desculpa, eu sei que tinha terminado. E você, minha querida, você quer deixar assim, vamos para o prático, deixa todos os seus contatos, onde que a gente acha você? Sim, eu sou Julieta Zarza, tô no Instagram com esse nome, aí eu pode encontrar meu trabalho como artista, como mágica, e também como palestrante nessas questões de criatividade, trabalho em equipe, comunicação, e o trabalho específico do Peripécias Menopáusicas, né? Eu trabalho sobre a menopausa, que é o @peripécias menopáusicas, isso no Instagram, no YouTube também, Peripécias Menopáusicas, e é isso. A gente tem, né, sentido cada vez mais esses obstáculos, como eu falava, né? Primeiro foi a série, eu falava de mim, não sei o quê, não, mas vamos ter que ouvir outras pessoas. Não, mas não é suficiente. Então, agora a gente está fazendo eventos presenciais, onde a gente tem uma troca maior, onde, enfim, tanto nos grupos de mulheres quanto no mundo do trabalho. Então, também pode entrar em contato para trocar ideia, para chamar para a gente ir, fazer exibição do filme ou fazer palestra. Estamos aí para me contar seu relato. Eu escuto muitas mulheres, homens trans também, né? Pessoas com ovários vão passar por isso. Então, fale com todo mundo, converse, conte. Não tenha vergonha. A gente tem que quebrar esse tabu assim. Isso. E eu digo mesmo, gente, estamos aqui para essa conversa, esperamos que você leve essa conversa, né? Leve esse vídeo, leve todo o trabalho que Julieta está colocando no mundo maravilhoso sobre isso, né? Que é
tão necessário. Fiquei pensando, né, que roda de conversa bonita seria, né? Você tá fazendo isso, então a gente ter esses trabalhos também dentro do mundo do trabalho, a gente poder falar desse assunto e trazer, sensibilizar. Primeira coisa, né? Vamos nos sensibilizar para isso, já que somos tantas e seremos cada vez mais, né, gente? Julieta, muito obrigada pela sua presença. Gente, eu não sei, mas eu sempre fico com vontade de ficar mais horas conversando. Mas vai que, né, a gente cansa aqui também. Muito obrigada, viu? Muito obrigado que delícia. pela generosidade. Eu que agradeço, muito obrigada. É muito importante, uma honra estar aqui conversando com vocês. Pessoas tão sensíveis, que fazem um trabalho tão importante, com tanto conhecimento, que alcançam tanta gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Igualmente. Gente, a gente se vê no próximo. Até mais, até o próximo episódio. Beijo. Até. Tchau.